Olá, eu sou Isabela Coelho e eu vou apresentar o artigo Arte e Tecnologias Ancestrais, uma relação mutualística com plantas, bactérias e leveduras. Ele foi desenvolvido por mim, pela professora doutora Tatiane Mendes e pela artista colaboradora Daniela Ceruiacon. Nós somos do grupo Casulo, que é coordenado pela professora Tatiane, e está sediado no Centro de Estudos em Design de Gemas e Joias, sede GEM, da UENG. Ele tem como objetivo investigar materiais e processos em arte e ciência na criação de têxteis e vestimentas que capacitam o corpo para novas relações. Agradecemos ao apoio da FAPEMIG, PAEX e PAPQ da UENG. Esse artigo é fruto do projeto aprovado no PAPQ UENG Biomateriais, Experimentações em Arte, Design e Ciência. Bom, eu vou me guiar pelos textos da apresentação para que flua de uma forma simples, e vou iniciar aqui no resumo, que diz o seguinte: o presente artigo propõe uma reflexão sobre processos poéticos e políticos resultantes da relação humana com outros seres viventes. Neste estudo, plantas, bactérias e leveduras compõem a criação de mantos vestíveis, desenvolvidos com celulose bacteriana e tingidos com plantas, para experimentações performáticas e ritualísticas. Nossa hipótese é a aposta de que a reintegração e a reaproximação através do cuidado com seres vivos de outras espécies podem nos ajudar a compreender e resgatar diversas tecnologias ancestrais. Como estudo de caso, analisamos os experimentos rituais na criação do manto para demonstrar como essas práticas podem nos levar a estabelecer e cultivar tais relações. Para buscar meios de ressignificar a relação com outros seres, partimos do conceito de simbiose, popularizado pela bióloga Lynn Margulis, 1981, experiência ritualística apresentada pelos autores Luiz Simas e Rufino, 2020, e a importância da matéria no processo alquímico por Juliana Alvarenga em seu livro A Poética da Substância, 2016. Então, nesse artigo, a gente apresenta o nosso processo, do desenvolvimento desse manto, em processos ritualísticos. E aí nós desenvolvemos em três partes. A princípio, nós iniciamos nas tecnologias ancestrais, relações ritualísticas. Perceber a interação entre a natureza e os seres viventes possibilita a criação de ritos coletivos e subjetivos, marcados por acontecimentos e experiências, frutos dessa relação. As tecnologias ancestrais mantêm saberes vivos e nessas atualizações conhecimentos milenares são transmitidos. Através da observação e da experimentação com bactérias e leveduras associadas a plantas medicinais com propriedades tintórias, criamos nosso manto vestível. Tratamos de ampliar nossa compreensão sobre a existência das espécies não humanas que agem pela coexistência das suas e de outras espécies. Então, observando outros seres viventes, nós temos a possibilidade de acessar tecnologias ancestrais que nos possibilitam outros modos de coexistir. Esse é um registro de um experimento do manto vestível com celulose bacteriana. Bom, a segunda parte, nós falamos das plantas. Nos aproximar das plantas nos possibilita tanto observar sistemas equilibrados quanto acessar tecnologias ancestrais, tais como os tingimentos naturais de tecido e a medicina natural. Dessa forma, compreender outros modos de coexistência. Então, a partir do momento em que a gente observa uma floresta, o equilíbrio da floresta, na organização, na distribuição dos nutrientes, da incidência solar, da distribuição de água, da absorção de água, na diversidade de plantas de uma floresta, a gente observa esses sistemas de coexistência, sistemas equilibrados. E aí, dessa forma,
a gente ainda consegue acessar esses outros modos de se relacionar com as plantas a partir dessas tecnologias ancestrais. Né? Quando a gente fala de tingimento natural de tecido, a gente está pensando em outros modos de utilizar essas plantas de modo que a gente tenha baixíssimo impacto ambiental, né? Sem contar a medicina natural, utilizando plantas medicinais, né? Isso favorece não só a nossa saúde, quanto a saúde do nosso planeta, porque a gente entende aqui que o ser humano ele é integrante da natureza e que para um sistema equilibrado tudo precisa estar, né, em harmonia. E aí, por isso, a gente traz esse trecho importante que diz: uma das ideias indígenas fundamentais a quais referimos é a de que os seres humanos não são algo separado do resto do mundo, dos animais, das plantas, da vida, da espiritualidade. O que existe é um contínuo e um fluxo de consciência que atravessa o próprio mundo e a própria Terra. Os seres humanos fazem parte desse mundo natural. Starhawk, 2018. Então, aqui a gente traz um método científico quando a gente observa, né, o comportamento dessas plantas, o comportamento dessas plantas nas florestas, o comportamento das bactérias e leveduras nas suas colônias, mas a gente também traz essa relação da espiritualidade, do rito, né, no processo em que essa observação, esse cultivo cotidiano, ele diz sobre um rito, né? Ele diz sobre algo que está muito maior, conectado, né? E aí aqui a gente tem alguns registros, né? Aqui alguns resíduos de chás utilizados para a produção dessa celulose, e já com chás, né, ervas que proporcionam esse tingimento, né? Então, aqui a gente utilizou o pariri e o urucum, né, como meios de pigmentação. Aqui, né, também do processo, né, resíduos do urucum, e aqui uma celulose bacteriana mergulhada, né, nesse chá de urucum. E aqui foi uma aplicação de lavanda na celulose bacteriana e também de imbé seco, né? Pensando também outras maneiras de relacionar, né, as plantas com as bactérias, para além do desenvolvimento da bactéria que surge ali por meio de um chá, né, que vem das ervas, né, das plantas. E aí, na terceira parte, a gente chega nas bactérias e leveduras, né? E a gente traz esse seguinte trecho: simbiocena. Dessa proposta que surge em contraponto ao antropoceno, trabalhamos pela difusão e compreensão sobre a interação multiespécie. Margulis. Desenhamos meios para uma regeneração social a partir da poética sobre os ciclos e pulsos de vida, a favor da vida nos corpos e das culturas vivas. Criamos mantos vestíveis em colaboração com seres invisíveis a olho nu que tecem camadas e neste trabalho nomeamos de outras peles. Undertale. E aí, aqui a gente tem a nossa celulose bacteriana sendo cultivada em casca de alimento e a celulose bacteriana se desenvolvendo num formato orgânico e livre, né? De modo que a gente possa observar esse processo. Obrigada.